procurar. Primeiro, a origem da palavra sadomasoquismo. Quem é Sade? Quem é masoca? Na biblioteca do meu pai não tinha. Agora, no curso clássico, a professora de filosofia, os outros professores me davam algumas noções quando eu perguntava, mas não falavam comigo. Eu era obrigado a procurar nas bibliotecas. E o regime militar tinha tirado todos os livros das prateleiras. Então eu fui estudar biblioteconomia. E aí eu tive acesso a tudo isso. Falei, não, mas não é possível. Existe todo um universo literário que está sendo simplesmente subtraído, boicotado, né? Deve haver algo de tão fascinante. Aí, enquanto eu estudava a biblioteconomia, eu fiquei sabendo de uma coisa que nunca me saiu da cabeça. Que a maior biblioteca pornográfica do mundo é a Biblioteca do Vaticano. Do Vaticano? Por quê? Porque todos os livros recolhidos pela Inquisição, quando não eram queimados, eram guardados. E obras de grande valor artístico, não apenas literário, mas de valor também iconográfico. Claro que eu não tive acesso à Biblioteca do Vaticano, jamais. Mas, só de imaginar isso, eu fiquei pensando, alguém deve gostar muito e deve valorizar muito esse tipo de literatura. Isso deve ser uma espécie de pepita de ouro. Né? Ou algum diamante muito, muito bem guardado, como as joias da coroa britânica. Né? Eu vou atrás disso. Né? E eu comecei a perceber que grandes clássicos da literatura eram realmente nesse gênero. Né? Por exemplo, a obra de Boccaccio, a obra clandestina de Boccaccio, né? A obra de Aretino na Itália, né? E mais recentemente um italiano do século XIX chamado Giuseppe Gioacchino Belli, que compôs mais de 2.000 sonetos obsessivamente, né? Satíricos e também pornográficos, né? Com anedotas populares transformadas em poemas, principalmente contra a igreja. E uma coisa que eu notei também, uma grande parte dessa literatura, principalmente a de origem ibérica, era contra a igreja católica. Tanto o Marquês, no caso da França, o Marquês de Sade era anticlerical, Boccaccio era anticlerical, Gregório de Matos aqui no Brasil, que foi o nosso pioneiro, era anticlerical. E Gregório de Matos, sendo o pioneiro da literatura brasileira, notem que uma grande parte da obra dele tem esse cunho satírico pornográfico. A mistura do humor com a sexualidade e ainda com a intenção de crítica de costumes, esse trinômio, nós temos uma palavra que derivada do latim, funciona em português e talvez não exista no inglês, que é o termo fecenino. A literatura fecenina, ela consegue agregar todos esses fatores. Né? E era isso que me fascinava. Como que uma obra pode ser ao mesmo tempo masturbatória, criticar os costumes, né? E ter um cunho engraçado. Você pode rir daquilo, né? Como se fosse uma piada, né? E eu sentia isso na carne, porque as pessoas riam de mim, elas riam da minha deficiência, elas não apenas abusavam sexualmente de mim, elas me ridicularizavam. Então eu me sentia como uma espécie de palhaço. Se eu pudesse me transformar, além de um palhaço de carne e osso, um palhaço personagem, um palhaço que eu mesmo criasse, que tivesse todos os voos da minha fantasia apenas nas palavras que eu conseguisse ordenar, eu me sentiria um pouco mais poderoso, um pouco mais vingativo em relação ao que eu estava sofrendo. Seria uma forma de compensar a minha vitimização com alguma coisa que eu pudesse devolver àqueles que me agrediam. E eu acho que é assim que nasce a literatura de protesto, a literatura de sátira. Ela é uma espécie de revide da bofetada, né? O palhaço ri daqueles que riem dele, né? E ele ri impunemente porque ele tem essa liberdade para rir. Ele é o bobo da corte, ele pode rir até do rei. É o único que pode rir do rei, né? Então esse superpoder me fascinava. Era a única forma que eu poderia ter de superar todo o trauma.
Bom, mas isso não bastava. Eu era um bibliotecário, eu tinha acesso a esse material, mas eu ainda era apenas um leitor. Eu não era um criador. E eu invejava aquilo. Eu falei, como é que eles conseguem? Como é que eu poderia fazer isso? A essa altura, eu já era bibliotecário do Banco do Brasil e pedi transferência para o Rio de Janeiro, porque a sede da biblioteca estava no Rio. E afinal de contas eu precisava sair da casa dos pais, eu precisava ter uma vida mais independente, a minha sexualidade já estava muito reprimida, eu precisava me soltar um pouco mais. E tudo isso eu achava que já estava na época. Eu já tinha mais de 21 anos, já tinha me formado bibliotecário, já tinha estudado letras. E eu pedi transferência para o Rio de Janeiro através do Banco do Brasil, que era um banco estatal, então tinha agências em todas as cidades. Eu simplesmente pedi uma transferência e eles me mandaram para o Rio de Janeiro como bibliotecário. Acontece que naquele momento a ditadura militar estava começando a abrir um pouquinho, a abrandar um pouco a censura, e poucos anos depois nós teríamos a anistia aos presos políticos, a fundação do PT como partido de oposição e a imprensa alternativa, Pasquim e outros tabloides, poderiam, inclusive algum tabloide gay chamado Lampião, poderia circular mais livremente. Coincidindo com essa época, eu estava morando no Rio, e lá no Rio, através da biblioteca, eu comecei a ter contato com alguns acadêmicos, com algum pessoal mais ligado à literatura. E esse pessoal me abriu mais a cabeça, me colocou em contato com outras pessoas, e eu, na solidão do meu quarto, ainda meio incomunicável, porque eu nunca fui muito sociável, assim, com grandes turmas, com grandes movimentos coletivos. Eu solidarizava com eles à distância. Aí, na solidão do meu quarto, eu peguei uma máquina de escrever, coloquei uma folha e comecei a brincar com uma typewriter manual, nada de eletricidade, nada de computador. Imagine uma máquina de escrever manual. Comecei a teclar e brincar de desenhar letras com as teclas, fazendo uma espécie de grafitagem datilográfica. Essa grafitagem tinha influências tanto do concretismo, que era uma vanguarda muito elitista, muito erudita, quanto do grafite propriamente dito, que era uma coisa muito periférica e popular. Eu consegui fazer uma espécie de fusão, de síntese dessas duas culturas. Essa folha feita de verso, que eu fazia de uma forma meio por passatempo, meio por brincadeira, começou a refletir tudo aquilo que eu tinha vontade de fazer em termos de poesia e também de absorver dos outros. E a minha forma de absorver era, por exemplo, se eu gostava de um soneto, eu assinava como sendo meu. Eu tinha liberdade, inclusive, de plagiar. Nem a censura militar podia interferir naquele meu domínio, que ali era absoluto. E eu fazia aquela folha, dobrava, colocava no envelope e mandava pelo correio para aqueles contatos acadêmicos. Isso não passava pela censura oficial, porque não era publicado, não aparecia em editoras, não aparecia em revistas. Era uma literatura clandestina, era o que hoje nós chamamos de fanzine, mas na época não se usava ainda o termo fanzine para essa finalidade. Esse termo só começou a ser usado aqui no Brasil com a chegada do movimento punk no começo dos anos 80. Quando esse movimento chegou, eu me identifiquei muito com ele. E a essa altura eu já tinha voltado a morar em São Paulo. E o movimento punk, de certa forma, me abriu alguns horizontes a mais. Por quê? Porque até então eu me considerava espiritualmente mais como um hippie. O hippie para mim era, vou dizer, o lado mais libertário possível dentro da contracultura, dentro do underground. Acontece que o hippie é essencialmente pacifista, embora lute contra o sistema. O punk também luta contra o sistema, mas ele luta de uma forma mais agressiva, mais violenta. E essa violência, ou como diria Anthony Burgess, via Covered Ultraviolence, era que me fascinava, porque se vocês assistiram Clockwork Orange, Laranja Mecânica, vocês percebem que as cenas de violência implicam justamente o ato de pisar e lamber pé, exatamente como aconteceu comigo nos primeiros abusos sexuais. Essa imagem da violência, em 1984,
George Orwell também diz assim, tem um momento em que o Winston está sendo torturado e o seu torturador diz assim para Winston: você quer uma imagem do futuro, Winston? Então imagine uma bota pisando no rosto, mas imagine aquela bota pisando aquele rosto eternamente, que era a imagem do totalitarismo, né? E essas coisas não me saíam da cabeça. Eu pensava, como que eu vou transformar isso em literatura, né? E não via nada parecido. No máximo eu via a pornografia tradicional, o ato sexual tradicional, sexo contra sexo, né? Penetração anal, vaginal, mas não havia nada de pisar e ser pisado com essa conotação sexual. Eu precisava de referências, mas eu não tinha referências, nem nos autores que eu mais lia. Então eu comecei a criar eu mesmo aquela mitologia, aquele imaginário, transformar aquilo, primeiro, numa poesia muito livre, muito anárquica, porque eu não me sentia capaz de fazer aquilo da forma clássica, de forma de soneto, de décimo, etc., de trova. Mas, quando o meu fanzine começou a obter uma repercussão, um reconhecimento da parte dos intelectuais, não do leitor comum, dos intelectuais, como Milor Fernandes, Augusto de Campos, Caetano Veloso, eu comecei a perceber que eu estava no caminho certo, eu estava fazendo alguma coisa que poderia ter valor. E, posteriormente, quando perdi totalmente a visão, eu descobri que eu não era tão incapaz de fazer soneto ou qualquer outro tipo de verso rimado como eu imaginava, porque bastava eu recorrer à memória. No momento que eu perdi totalmente a visão, eu falei, bom, agora acabou, é como se eu tivesse morrido, porque eu não posso mais olhar aqueles livros todos, eu não posso consultar um dicionário. Como é que eu vou saber se eu estou usando a palavra correta se eu não posso ir ao dicionário para conferir? Como é que eu posso saber se eu preciso de uma rima para essa palavra? Onde é que eu vou conseguir essa rima se eu não tenho acesso ao dicionário de rima? Eu não posso ler. Só que eu me esquecia que eu tenho uma coisa que se chama memória. E eu não sabia que a memória era capaz de armazenar tanta coisa. Eu só descobri depois que fiquei cego.